sabe que eu ando conversando e eu comecei a conversar com Deus e falando algumas situações da vida. E comecei um diálogo com Deus e falei, nossa Deus, isso vai dar um estudo, onde o Senhor está? Porque tanta coisa está acontecendo, Deus, é muita pressão, todo mundo sofrendo, as pessoas passando, tendo dificuldade. Deus, o que está acontecendo com esse mundo? O que está acontecendo? É muito peso, é muita gente sofrendo. E se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. O Senhor que é o nosso Pai, o que está acontecendo? O Senhor pode ajudar, o que está acontecendo? É muito sofrimento, é muita gente triste, muita gente chorando. São muitas pessoas, famílias enlutadas, são pessoas desempregadas, pessoas com dificuldades financeiras, outros têm dinheiro, mas não têm paz no lar. Eu falei assim, o mundo está uma bagunça. Eu fui conversando com Deus. Deus, que bagunça é essa? O que está acontecendo? Eu falei, Deus, eu não tenho mais força, eu estou fraco, eu preciso de força. E dali eu comecei esse estudo, mandei para Soraya, eu falei, Soraya, esse vai ser o meu estudo, não tenho mais força, onde está Deus? O que é isso, Silas? Eu falei, a gente vê tantas coisas, aí a incoerência, né? Porque eu recebi tanto o retorno de vocês falando da Paraxá, que identificaram muito com a Paraxá, né? E agora você fala, Silas, você não tem força depois de tudo que Deus fez por você naquela semana, você vem com essa reclamação, o que está acontecendo, Silas? Não estou entendendo. Calma, calma que você vai entender. O Eterno, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa, e nessa Paraxá vocês vão ver que já tem reclamação novamente. Os espias que estão indo lá visitar a terra, mas esse não faz parte do nosso estudo. Mas o que eu falo, o que o Eterno me abençoou, milagres na minha vida são diários, mas essa semana passada eu tive experiências fantásticas com Hashem, meu Deus, o nosso Deus que nunca nos abandona. Mas no domingo eu estava falando de crise, falei, Deus, eu preciso sair dessa crise, eu preciso de uma solução. Eu comecei a fazer um projeto, investi nesse projeto, foi um projeto caro. Falei, Deus, o projeto parou. O curso é em São Paulo, é presencial, já tem 1 ano e meio, que era para eu estar fazendo um monte de coisa, não estou fazendo, meu livro está parado, todos os meus projetos estão parados. E eu estou angustiado, não aguento essa crise, e onde o Senhor está? Eu sei que o Senhor esteve comigo, o Senhor está comigo, mas eu preciso entender, Deus, aonde o Senhor está em toda essa situação, nessa crise, nas nossas crises existenciais, aonde Deus está. Aí eu comecei a pensar, quem é o eu da pessoa? Quem é o seu eu? Pensa comigo. Quem é o seu eu? Quando eu pego um aparelho celular, imagina um aparelho celular sem o chip. Ele funciona, mas ele precisa do chip. Para você comunicar comigo, eu preciso estar com o meu chip no meu celular. Então, quem sou eu? Quem é o meu chip? O meu chip são os meus pensamentos. Ou o meu chip, ele é aquilo que eu programo. Não é você que programa o seu chip? Não é você que coloca o que você quer dentro do seu aparelho celular? Então, quem sou eu? Quem é essa pessoa que habita dentro dessa carcaça? Quem comanda essa carcaça? São os meus pensamentos. O meu chip, o meu pensamento, olha que interessante. Tinha uma época que tinha celulares que você podia colocar até 4 chips, 4 programações. Hoje não tem mais isso, um chip você liga para todas as operadoras, mas uns 3, 4 anos atrás você tinha um chip para ligar para cada operadora. Hoje não precisa. Como você está fazendo a sua programação? Como você olha a sua crise? Com quais olhos você olha para você? Quando eu estou caminhando e olhando para dentro de mim, olhando o lado negativo, pensando nas coisas ruins,
eu não estou tendo uma contemplação da minha caminhada. Eu não estou olhando para aquilo que está dentro de mim. Eu estou olhando para fora, mas sem perceber o que está dentro de mim. A boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou pensando em crise, se está tudo difícil, se eu não estou enxergando Deus, meu coração está com uma programação sem Deus. Olha que interessante. Então, eu e você precisamos programar a nossa vida, a nossa carcaça, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eles têm que estar afinados com quem? Com Hashem, com Deus. A minha programação mental, ela tem que ser de acordo com Deus, senão eu não vou conseguir a comunicação com o meu Criador. Se um pedacinho do Criador, uma parte desse chip, está dentro do meu corpo e eu preciso dessa conexão, então sem essa conexão, sem esse meu eu interior, eu não vou conseguir perceber a minha vida, quem eu sou. Eu vou ficar sempre olhando as situações negativas. Eu vou estar sempre olhando as situações que estão à minha volta, que estão afligindo o meu pensamento, que não estão de acordo com a vontade de Hashem. Porque a vontade de Hashem é boa. A vontade de Hashem é perfeita. E é Hashem que dirige os nossos passos. E Hashem fala na nossa reza da manhã que, se necessário for, Ele vai abrir o mar para que possamos atravessar. Então, por que essa crise? Para eu me libertar dessa crise, eu preciso sair dessa escravidão mental e assumir a minha responsabilidade como indivíduo, como um ser vivente, como alma vivente, e ser livre desse sistema, esse sistema que aprisiona a gente, que não faz parte da programação. Quem programa o Silas é o Silas. Quem coloca para dentro do Silas suas emoções, os seus medos, é o Silas. O Silas precisa tirar a escravidão, tudo que é negativo, de dentro dele e colocar dentro dele aquilo que é de Hashem. E o que Deus fala do homem? O que Deus fala para você, que é o servo dele? Ele fala que ele é o seu pastor, que nada vai te faltar, que ele protege você, que ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Se ele faz tudo isso por mim, por que eu saio na rua caminhando com medo? Por que eu saio na rua falando de crise? Por que eu falo que não aguento mais, que eu estou fraco, está muito difícil? Por que eu estou pensando que está muito difícil? Eu falei assim, gente, tá errado. As pessoas falando que a Paraxá foi maravilhosa, que identificaram com aquilo que eu falei, e agora eu caminhando, falando que eu não aguento mais, está difícil. Falo, Deus, eu não estou vivendo a realidade. Eu falei uma coisa e estou pensando, depois de 12 horas, totalmente diferente daquilo que eu falei. Eu estou errado. O que é isso, Deus? Está acontecendo comigo? A minha programação, a minha mente escrava do passado, dos meus medos, eles se levantaram. E por que eles se levantaram? Olha que interessante. Nós somos julgados pelo aquilo que nós falamos. E eu trouxe uma palavra verdadeira. E de repente, o Yetzirará, ele vem me fazer um teste para que eu pudesse alcançar um novo nível dentro da minha experiência vivida naquela semana. E quando ele me trouxe esse teste, o que é que eu pensei? Basta, Deus. Eu não aguento mais, eu estou fraco. Onde o Senhor está? O que está acontecendo? Por que eu fechei os olhos para aquilo que eu tinha falado, para aquilo que aconteceu? Programação mental. Passou, esqueceu. O nosso povo estava comendo maná.
estava debaixo da nuvem. Eles falaram que estavam com fome, quero carne, com saudade do deserto. Lá era melhor. Mas olha aqui, Deus está te levando para o lugar, não, lá era melhor. A mente da gente é escrava. E se a gente não assumir a nossa responsabilidade, da nossa techuvá, da nossa conversão, realmente, do nosso andar com Deus e reprogramar a nossa mente para caminharmos com Deus, a gente vai estar sempre caindo. A gente vai estar sempre reclamando. Você é livre. Eu sou livre. Você precisa manter a sua mente livre. Nós precisamos manter a nossa mente livre, porque se nós não manter a nossa mente livre dessas pressões, aí eu tirei o zap que me atrapalha, tá, gente? Faz um barulho, eu tenho que ir lá olhar, não quero. Se tiver coisa, fala com a Carla. Então, a nossa mente, a gente precisa assumir o nosso compromisso com Hashem de acreditar que Deus é bom, que seu nome é bondade e misericórdia, que Deus cuida de nós. E esse é o passo que eu quero caminhar com vocês. Soraya falou do Criador, que criou todas as coisas. É impossível eu falar para você quem é o Criador, quem é Deus. Mas eu posso falar com você da experiência de homens que andaram com esse Deus, que acreditaram. O primeiro homem que eu quero falar sobre ele é Isaac. Isaac, o Eterno proibiu Isaac de sair das terras de Israel. Isaac teve fome e ele foi morar na terra de Gerar. E quando ele chegou lá na terra de Gerar, a terra era ruim. Quando você chega em Israel, você vê a terra é ruim. Não é uma terra boa para produzir. Não tinha como ele produzir alimentos, lavoura, plantar. Mas ele falou assim, olha, Deus, o Senhor falou que eu não posso descer. Essa terra é ruim, mas eu tenho uma semente para plantar. O que eu vou fazer? Eu vou plantar nessa terra ruim. Por que eu vou plantar nessa terra ruim? Porque se o Senhor mandou eu ficar aqui, essa terra vai produzir. E foi Isaac, e semeou nessa terra ruim, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque Hashem o abençoava. Deus o abençoou, que as suas sementes naquela terra ruim produziram 100 vezes mais. E o Eterno engrandeceu Isaac, e Isaac foi enriquecendo, e ele tornou um homem muito poderoso, numa terra seca, numa terra que não é uma terra boa para lavoura, não tem como produzir. Mas Isaac, ele falou, Deus, o que eu tenho é essa terra. O Senhor falou que não é para eu sair daqui. Eu vou plantar, eu vou semear. E ele semeou e colheu. O que você tem? O que você tem? A sua volta a terra é seca? A sua volta... Você olha e não vê que não há nada para produzir. Não tem como produzir. É impossível aos seus olhos. Mas Deus falou que é para você ficar. Fica. E fala, Deus, faça prosperar a obra das suas mãos. O que você tem? Coloca diante de Deus a sua formação, os seus cursos, tudo que você fez na sua vida. Deus, eu tenho essa e essa qualificação, eu posso fazer isso e isso, o que eu tenho é isso, Deus. E eu acredito que não precisa de mercado, apesar de crise, pandemia, seja o que for. A terra é ruim, mas eu sei que quem dá o fruto, a parnassá, é Hashem. Então eu vou semear aquilo que eu tenho.
Isaac semeou e colheu 100 vezes mais. Por que eu fico falando, pensando, Deus, está tudo ruim, eu não aguento mais? Porque eu não estou olhando para a terra com os olhos espirituais. Eu estou olhando com os meus olhos limitados. Eu estou olhando para aquilo que as pessoas falam. Se Isaac chegasse nessa terra e estivesse ouvindo os agricultores à sua volta, ele não ia semear. Ele falou assim, é impossível, essa terra não tem como produzir nada. Eu não vou produzir, não vou semear. Mas o que ele fez? Mão à obra, vamos produzir. Vamos furar poços, e os poços saíam água. Porque quando você faz, o Eterno faz prosperar a obra de suas mãos. A sua programação tem que ser mudada. A sua mente não pode estar com a programação fora a vontade de Hashem. Porque a vontade de Hashem é produzir, é aquilo que você semear, aquilo que você tem vai gerar, vai acontecer. Mas se elas não está acontecendo, mude a programação. Ore a Deus, faça prosperar a obra das minhas mãos. E a sua vida vai prosperar. A sua vida vai mudar. A sua depressão vai sair. Os seus pensamentos negativos não existirão mais. Por que a gente fica pensando negativo? Porque a gente está olhando a terra seca. Quando você olhar para a terra seca e começar a ver a semente nascendo, quando você olhar para a terra e ver você colhendo os seus frutos, Baruch Hashem, você vai trabalhar e vai realizar o seu propósito de vida. Não adianta ficar parado, falar que está tudo ruim, que está pandemia. Tem 1 ano e meio parado, eu comecei falando, tem 1 ano e meio parado meus cursos, mas o Eterno cuida de mim, eu vou semear e vou colher. E vamos colher 100 vezes mais. Os poços que nós furarmos, eles sairão águas. Os inimigos virão e vão brigar conosco. Vai tentar entupir os nossos poços, vai tentar romper os nossos poços. Mas nós vamos novamente desentupir e vai sair água. Porque era isso que Hashem tem para nós. Aí eu pergunto para você, como você vê a vida? Você vê ou você enxerga? Você está vendo ou você está enxergando a vida? Quando você olha para o lado negativo, você está vendo, você não está enxergando. Os nossos olhos, eles são as janelas da alma. É a janela da alma para você enxergar com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. O seu olho espiritual é sua alma. Quando você vê, você não transforma. Você precisa enxergar. É muito importante a gente enxergar. Eu quero falar sobre um homem, outro homem. Um homem muito importante na nossa trajetória. Jetro. Jetro, um grande homem, um grande sábio. E o que aconteceu com Jetro? Moshe era pequenininho. Moshe pegou a coroa de Faraó, colocou sobre sua cabeça. Bila falou, ele vai querer tomar o seu reino, precisa matar esse menino. Jetro entrou no meio e falou assim, não, de jeito nenhum, não é isso não. Isso é brincadeira de uma criança brincando com voo, não tem nada a ver. Mas Jetro percebeu que tinha alguma coisa ali. E ele enxergou, mas ele não tomou uma postura. Ele protegeu Moshe. Por isso que depois de 40 anos, quando Moshe chega lá no Jetro, o que o Jetro faz? Lança ele no poço. Fala, que isso, eu sou conselheiro de Faraó, vou te receber que não você é Moshe? Aquele da coroa? Jamais vou receber você aqui, joga ele lá no poço. Depois de alguns dias, a filha dele estava lá levando pão e água, ele viu que ele não morreu, trouxe Moshe para casa. Jetro viu e enxergou, mas não tomou uma postura. Mas, Silas, como assim? Ele ficou neutro.
Ele sabia que tinha uma situação, poderia ser verdadeira, aquilo que Bilam tinha visto, mas ele ficou neutro. Depois ele percebeu e falou assim, não, tem alguma coisa mesmo, e ele vazou. E tem um outro homem também, que é Ioffe. Jó também participava desses conselheiros. E Jó, quando ele estava vendo tudo que estava acontecendo com o povo de Israel, na terceira praga, na praga dos piolhos, quando ele percebeu que eles não conseguiram repetir a praga, porque a de sangue eles fizeram, do sapo, a da serpentes, do piolho eles não conseguiram. Aí eles perceberam, enxergaram que existia um Deus acima da magia. E eles falaram, Faraó, existe um Deus desse povo hebreu que está acima da magia. Nós não conseguimos fazer a terceira praga. Chega na sétima praga, aquela praga que o Eterno fala com Moshe para falar para os egípcios, que aqueles que acreditassem podiam guardar os seus animais no curral, que a praga não chegaria até os seus animais. Ioffe pegou todos os seus animais, colocou seus animais dentro do curral, porque ele viu e enxergou e acreditou em Deus. E veio a 7 praga e destruiu tudo, e Ioffe pega seu rebanho, seus funcionários e vai embora. Não vou entrar na história de Ioffe, do sacrifício, para a gente não sair desse do raciocínio. Então Jó vai embora e vai seguir a sua vida e vai fazer o seu teste com Deus. Viu, enxergou, tomou uma postura, assumiu a responsabilidade de seguir esse Deus. Jetro viu, percebeu que tinha algo além, mas ainda ele acreditava na sua idolatria. Jó, ao perceber o que estava acontecendo com as pragas, foi o suficiente para ele converter. E o outro homem que participou desse processo foi Bilam. Bilam viu tudo o que aconteceu. Quando você lê lá na Paraxá, fala que é um homem que enxergava com um olho só. Um homem que enxergava somente com os olhos material. Um homem que só enxergava a seu favor. Se fosse para beneficiar ele, tudo bem. Mas ele sabia que existia uma força, que existia um Deus. Mas o importante para ele era a sua situação. E Bilam, ele chegou ao cúmulo de conversar com a sua mula. Ele fala com Deus, Deus fala, não vai. Aí ele fala, não, tem que arrumar um jeitinho que eu tenho que ganhar esse dinheiro. Conversa e no final, Deus fala, você vai então, mas você não vai amaldiçoar meu povo. E ele foi, subiu na sua mula, no meio do caminho, ele bate na mula, e a mula fala com ele, o que é isso, Bilam? Eu sempre te servi porque você está me batendo. E Bilam discute com a mula. Como que pode um homem conversar com uma mula e não perceber que estava conversando com um animal e que o animal estava falando? O animal não fala. Porque é aquele homem que apenas vê a situação. Ele não enxerga. Muitos de nós caminhamos como Bilam, olhando simplesmente as nossas necessidades, os nossos desejos. Se for me favorecer, bem, o resto deixa para lá. Eu vou ser beneficiado em quê? Se tem um benefício para mim, eu aceito. Se não tem, bye bye, vai embora. Que Deus nos livre.
Mas existe em nós esse comportamento. Nós não conseguimos enxergar quando nós olhamos com os olhos do nosso egoísmo. Quando nós olhamos com os olhos simplesmente carnais. Se você não mudar a sua mente, não se transformar e deixar a sua alma enxergar, você não vai perceber. Bilam, mesmo com seus olhos carnais, o Eterno percebeu que ele pudesse enxergar a sua grandeza, mas ele não conseguiu acender a sua alma. Quantos de nós conseguimos até emocionarmos com as histórias de Torá, mas não conseguimos enxergar a bondade de Deus na nossa vida? Não conseguimos colocar em prática aquilo que nós lemos diariamente, aquilo que nós estudamos, acreditar em Deus, que Ele faz tudo para nós, que Ele cuida de nós, que Deus é o nosso protetor, que Ele realmente dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Muitas vezes estamos como Bilam, conversando como os animais, sem perceber o que estamos fazendo, relacionando com o mundo mais baixo possível, no nível mais baixo possível, sem perceber que estamos relacionando nesse nível. Escravidão da nossa mente. Se você não assumir a sua responsabilidade, como Jó assumiu uma responsabilidade a partir do momento que ele viu, poxa, esse Deus me livrou, ele foi embora. E ele começou a fazer sacrifícios diários pelos seus filhos. E ele foi testado e passou nos seus testes. Baruch Hashem, porque ele conseguiu ver e acender a sua alma e ver a grandeza desse Deus. E ele falava, vai que os meus filhos vão errar, vão entender, eu preciso fazer um sacrifício. Nós precisamos entender que esses sacrifícios são as nossas orações. Nós precisamos relacionar com Deus através da nossa fala. Porque quando você fala, você pensa, e quando você vai falando, você vai trazendo a imagem daquilo que você está falando e começa a relacionar com Deus de verdade. Porque todo homem, todo indivíduo tem a sua oportunidade. Bilam teve a sua oportunidade, mas ele não estava interessado. Eu acho que deixa a vida me levar. Jetro, ele ainda não tinha uma experiência que ele pudesse falar assim, não, acho que é isso mesmo que eu quero. Porque ele era um grande bruxo, era um grande profeta, era um grande homem da ciência da época, e ele precisava de mais. Mas quando ele viu o que Deus fez, quando ele viu que Deus venceu o exército de Faraó, ele veio correndo, entrou debaixo da tenda de Hashem, como Moisés fez sacrifício e converteu ao Eterno. E nessa paraxá, quando você estiver lendo, você vai ver que Moisés faz uma proposta para ele e fala, me ajuda a passar por esse caminho, e tudo aquilo que Deus fez a nós fará você também. Porque ele acreditou, ele fez a sua conversão. A experiência individual nós precisamos ter. E essa experiência individual, ela não é uma experiência que você leva vantagem. Deus não é para você levar vantagem. Existem esses três tipos de homens: Bilam, Jó e Jetro. Bilam só quer a seu favor. Se for bom para mim, eu faço. Que não for, estou nem aí. Que Deus nos livre. E Deus não é simplesmente para socorrer você nas suas necessidades, quando você tem uma necessidade. Deus é seu Pai, Ele quer relacionar com você diariamente. O Eterno quer você no colo, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar. Ele quer que você o enxergue. Não é para você ver, é para você enxergar. Não é para você sentir, é para você enxergar. Que Deus nos ajude
atingir esse nível de entendimento e liberar nossa mente. Precisamos liberar a nossa mente para alcançar esse nível. Parece que é fácil, mas não é. Porque à medida que o vento vai soprando, as tempestades vão chegando, você volta imediatamente lá atrás. Você esquece que a tempestade também é um sinal de Hashem. Onde Deus está? Aonde Deus está? Deus está aonde você não consegue percebê-lo. Aonde Deus está na sua vida, aonde você não consegue percebê-lo. Quando eu estou andando, fazendo a minha caminhada, perguntando, Deus, aonde você está? Ele fala, eu estou aqui aonde você não consegue me ver. Porque você quer me ver do outro lado, eu estou do lado de cá, eu estou abraçado. Você está no meu colo, eu estou te carregando, mas você não consegue enxergar. Abra os seus olhos que você vai ver a Deus. Abra a janela dos seus olhos para que a sua alma possa enxergar Hashem. Olha, Jeremias fala uma coisa muito bonita. Ele fala assim, acaso sou eu um Deus que só percebo o que está perto, diz o Eterno, e não o que está de longe? O Eterno percebe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele está perto, ele está longe, ele está em todos os lugares. E você precisa enxergar a Deus dentro da sua tribulação. Você precisa enxergar a Deus dentro da sua dificuldade. Jeremias continua dizendo assim, poderia um homem se ocultar em lugares secretos de qual modo que eu não pudesse enxergá-lo? Diz o Eterno, acaso não preencho totalmente os céus e a terra? Eu estou em todos os lugares. Onde Deus está? Aonde você não consegue percebê-lo. E por que você não consegue percebê-lo? Porque você não acredita que Ele está. Quando eu pergunto aonde Deus está, porque eu não acredito que Ele está em todos os lugares. Quando eu falo, Deus, o que está acontecendo? Eu não suporto mais aonde o Senhor está. Porque eu não estou percebendo que a bondade de Deus colocou um teste para que eu pudesse parar, para voltar, para sentir, para enxergá-lo, que Ele está do meu lado. Que Deus nos livre. Algumas pessoas precisam cair num leito de enfermidade para enxergar Hashem. Deus nos livre. Algumas pessoas precisam passar por um processo de quase separação para enxergar Hashem. Algumas pessoas precisam quebrar a empresa, precisam passar por tantas coisas. O Eterno precisa levá-lo ao extremo para que ele fale, Deus, não tem jeito mais onde o Senhor está. Aí Deus fala, eu estou com você o tempo todo, mas você não percebe. Para começar tudo de novo. Precisamos mudar a nossa mente. Precisamos entender que Deus está em todo lugar. E quando você grita falando onde Deus está, é aí que Ele está. É nesse momento que Ele está do seu lado, te ajudando. Deus, está difícil, o que está acontecendo? Eu estou aqui, o que você quer? Abra os seus olhos para você me enxergar. Enxergue Hashem. Enxergue a Deus em todos os lugares. Enxergue a Deus por onde você passar. Dizem os nossos sábios que o livro que mais tem a presença de Deus é o livro de Esther. É a Haggadah de Esther que nós lemos na festa de Purim. E eles falam lá, onde está Deus? Onde você não precisa procurá-lo. Deus está onde você não precisa procurá-lo. Lá está Deus. Um livro de Esther, você não vê o nome de Deus, porque Ele está do início ao fim, cuidando do seu povo. Mordecai está ali passando por toda aquela situação, mas Deus está com Mordecai. Mordecai está exalando Deus para trazer a salvação para o seu povo.
porque tinha uma sentença de morte para todo o povo, mas Deus estava presente. Deus está presente. Há uma sentença para nos destruir, mas Deus está presente. Quanto mais profundo as trevas, mais próximo está da luz. Mais próximo de Hashem. Começa a sentir Deus no meio das suas crises, porque é ali que Deus está. Por isso que nós precisamos, no momento de alegria, perceber Deus. Porque muitos de nós chegamos no nosso momento de alegria, no nosso momento de fartura, e nós não percebemos Deus. E Deus, ele fala lá no final do seu livro, dizendo que se nós não percebemos que tudo vem dele, ele vai mandar para nós enfermidade que tinha no Egito, vai mandar dor no estômago, vai mandar depressão, vai mandar espírito de doideira, para ver se a gente acorda. E se a gente não acordar, vai tirar até os nossos filhos, que Deus os livre. Que ignorância é essa que nós colocamos, que mentalidade que conseguimos chegar? Como que o homem consegue chegar a esse nível? Porque nos afastamos de Deus. Onde Deus está? Onde Deus está na sua vida nesse momento? Onde Deus está? Você acredita que Deus está aí do seu lado? Você acredita que Deus está presente, cuidando de você, como um pai cuida do seu filhinho, estando toda a proteção, todo carinho, todo cuidado? Você acredita que Deus é assim mesmo? Será que nós acreditamos? Deus, o Senhor está aqui comigo agora? O Senhor está cuidando de mim? Deus nos ama, meus irmãos. Deus te ama. Deus ama a gente demais. Deus cuida da gente demais. São infinitos livramentos que Deus nos dá, que a gente não tem nem como contar, que a gente nem sabe. E Deus está cuidando da gente. Olha, se a gente pudesse enumerar as bondades de Deus na nossa vida, não teria caderno para a gente anotar tudo que Deus faz. Desde a hora que você acorda, como que Deus vai cuidando de você? Desde todos esses processos. Porque quando a gente começa a relacionar com Deus, quando você vai no banheiro e você agradece a Deus, Deus, porque se um órgão fechado se fechar, abrir, um fechado abrir, o ser humano vai viver nem uma hora. E olha como funciona todo o meu intestino, meu rim funciona. Olha como que esse coração, essa máquina fantástica, funciona 24 horas. Você nem percebe que tem uma máquina aqui dentro bombando, tem um motor aqui funcionando, fazendo tudo funcionar. Você nem imagina como que esse sangue está circulando, as células que estão dentro de você, é a bondade de Hashem. Como que esse corpo funciona. É a bondade de Hashem. Deus ama a gente demais. E Ele é paciente demais. Porque nós murmuramos. Nós pensamos errado. Acordamos. E de repente o pensamento negativo. Ai, que dia, o que vai ser? Precisamos acreditar que esse dia que está começando, 23 de Sivan, é um dia que a sua luz vai brilhar. É um dia que Hashem fez para você. É um dia que já foi feito lá no início do mundo. O Eterno criou esse dia. E até a água que você vai beber amanhã, Deus já preparou para você. Baruch Hashem. Esse é Deus. Aonde que Ele está? Cuidando da sua vida. Aonde Deus está? Aonde você não enxerga. Quando você não enxerga Deus, Ele não está. Quando você pega uma água e bebe e não faz uma brahá, Deus não está, você não enxergou.
você não percebeu. Eu acho lindo, achei lindo o Rabino Ventura que nos ensinou isso. Abrahá, ele fala, quando você pega um copo de água, olha o processo H2O, mas como que vem todo esse processo desse H2O até nas suas mãos? Aí ele falou assim, fonte de todas as bênçãos é tu, Hashem, Criador do universo, que preparou essas moléculas para que eu pudesse ingerir e que através dessas moléculas elas vão lavar todo o meu corpo, vai lavar o meu rim, vai purificar o meu sangue e depois vai sair na urina a sujeira. Eu falei, uai, nunca pensei nisso não, Rabino. Ele falou, sim, quando você pega água você está falando com Deus, que é um remédio, que Ele está limpando você por dentro. Olha o processo que passa pelo seu rim, vai limpando você, vai limpando o seu sangue, vai tirando toda a sujeira. Esse é o nosso eterno, fonte de todas as bênçãos, que preparou uma água para purificar todo o seu corpo, para hidratar todo o seu corpo. Fonte das bênçãos é tu, Hashem. Por isso que ele falou, olha, não pode pegar uma coisa e comer sem fazer uma brahá, porque o processo para isso chegar até você é muito longo. Aí ele trouxe até lá dos raios do sol, da violeta, não sei, eu sou para essas coisas, que precisa do sol para que possa sair lá uma verdura, que vem a vitamina D, que vem não sei o que, e a vitamina E que se alimenta e cuida desse corpo. Deus pensou em todas essas coisas. E amanhã tem uma refeição para você, com todos esses elementos que esse corpo precisa, que Deus criou para você. E você não enxerga onde está Deus. Você não consegue ver Deus uma água que limpa o seu corpo. Baruch Hashem, Deus, que só nos dá um copo de água. Que existe essa água para eu tomar. E quando você pega essa água e você consegue contemplar que a fonte de todas as bênçãos criou essa água para você tomar, isso é fantástico, é maravilhoso, e você engrandece todo o universo com 2 moléculas. Imagina com tudo que nós alimentamos. Deus cuida de você, aonde Ele está, onde você não vê. Você não vê Deus na água, mas você vê tudo como que Deus criou fonte de todas as bênçãos, como que Ele criou essa água para hidratar o seu corpo e te dar vida. E dar vida a tudo que existe. Baruch Hashem. Esse é nosso Deus. Onde Deus está? Está onde você não consegue ver. Quantos milagres na sua vida que você não consegue ver Deus, mas estão lá. Você precisa ver Deus para você ter uma vida de gratidão. Lá toda Arabaixa, pelo teu cuidado com a minha vida. Toda Arabaixa, por tudo que o Senhor tem me proporcionado, pela saúde. Toda Arabaixa, pelo teto, pela uma cama que eu tenho para deitar. Nós precisamos mudar essa mente ruim que nós temos. Nós precisamos mudar, são os valores. Sabe, os valores, às vezes os nossos valores são tão mundanos que eles não deixam a gente enxergar. Olha, os valores como são. Hoje a gente fala que o VAR atrapalha o futebol. Quando acontece uma situação na área, o zagueiro, um jogador qualquer, trombam dentro da área, aquele que fez a falta, ele vai lá com toda a força, com o juiz fala, eu não fiz. Não foi minha intenção matar o jogo, não foi minha intenção fazer essa falta, eu sei que essa falta é grave. Ele fala para o juiz, eu não fiz essa falta. Não foi isso que eu quis fazer. Ele não consegue enxergar, é um ponto cego na mente dele. O jogador que sai com raiva e fala que ele não fez, ele não assume. E provavelmente ele não viu mesmo, ele não enxergou. Aí vai lá no VAR e o VAR fala, não, foi falta, você chutou o cara lá, encostou na sua mão, foi falta. Foi falta. Mas o ponto cego não deixou ele perceber. E ele é punido. O que eu quero dizer com isso?
Quantos pontos cegos temos na nossa vida que nós não percebemos, mas quando vai lá no VAR divino, somos punidos, porque erramos, não enxergamos, estávamos tão vidrados na jogada, no nosso desejo, na minha vontade, que eu atropelei a regra. E quando eu atropelo as regras, eu não percebo. Atropelamos as leis divinas com a força do nosso braço, da alma animal. Eu falei de futebol, acho que todo mundo entende o pênalti. A força da nossa alma animal, que ela nos leva a buscar, foi o Eterno que nos deu essa garra, essa força para buscar a vida, para ter o melhor dessa terra, para desenvolver, para semear na terra ruim, como Isaac fez, mas é para você semear enxergando. Não adianta você ter uma vida cega, uma busca cega, sem estar enxergando Deus naquilo aonde você está semeando. É para você semear, mas com Hashem. Tá tudo ruim, a terra é ruim, não vai dar, todo mundo fala que não vai dar certo, mas Hashem está com você, a habilidade está na sua mão, é a semente que você tem, lança a sua semente, que ela vai produzir 100 vezes mais. E o Eterno vai engrandecer a sua fé, a sua emuná, a sua confiança nele, e você vai retirar da terra 100 vezes mais. Mas para isso, essa força, essa garra, é uma garra com emuná, com fé. Não é como o jogador que está defendendo o seu time, que correu lá e fez a falta para que o outro time não fizesse o gol, mas passou por cima das leis, das regras. É pênalti, perdeu, é punido. Não é para você perder, não é para você fazer pênalti, não é para você fazer coisas imorais, não é para você fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Hashem. Como a Soraya gosta de dizer, o judaísmo são para as pessoas elegantes. A vida com Deus é para pessoas elegantes. A vida com Deus é para aquele que consegue ter empatia com o próximo, para aquele que tem cuidado com o seu irmão. Não é para o Bila, que quer olhar só quem vai me dar mais. Deus falou que eu não posso fazer isso, mas se você me der um ouro aí, eu faço para você. Eu compartilho com você. Olha, eu estou passando uma dificuldade aqui, mas tem uma jogada aí que ela não é muito legal não, mas vai entrar um dinheirinho aqui, me dá aí que eu vou fazer uma coisa errada. Uma coisa que não é lícita, é pênalti. Isso não é para você. A mente é escrava, a mente é daqui. Você tem muita garra, tem muita força, mas a mente é daqui. Não adianta você ser um senador, um deputado, um presidente, um governador. Você pode ter até a autoridade do título, mas se você está envolvido em confusão, falcatrua, você não é respeitado. Não adianta. Não adianta você falar que ganhou, mas você sabe que é ilícito. Não foi Deus que te deu. Aquilo que Deus nos dá nos alegra e conforta a nossa alma e não traz dor. Essa é a bênção que enriquece o homem, que engrandece a família. Esse é o pão do nosso Shabat. Esse é o pão que você coloca na sua mesa. É um pão digno, é um pão gostoso, um pão abençoado. É aquilo que vem dos céus, que você pode fazer uma brachá e falar: isso que eu estou comendo hoje foi Deus que preparou para mim, para minha família. Baruch Hashem. Não é nada que foi feito debaixo dos panos, não é nada que envergonha você. Isso não é para nós não, isso é para a mente escrava, para aquele que quer levar vantagem. Mas o fruto das nossas mãos, o Eterno faz prosperar. Olha para suas mãos e fala o final do Salmo 90. É um Salmo de Moshe.
Faça, Eterno, prosperar as obras das nossas mãos. E quais obras das nossas mãos? Todas. As obras de Tzedaká, as obras de leitura de Torá, as obras que eu faço no meu trabalho, aquilo que eu dedico no meu ganha-pão, naquilo que eu faço enquanto eu estou perambulando pela rua, aquilo que eu faço enquanto eu estou na minha casa, que tudo que eu faça, Hashem, seja caminhando, seja andando, é como diz o Shema, eu vou servir o Senhor, eu vou estar falando do Senhor, faça prosperar as obras das minhas mãos, todas as minhas ações sejam para prosperar as obras das nossas mãos. E quais são as obras das minhas mãos? Salmo 24, quem subirá nos montes? Aquele que tem as mãos santas, aquele que tem as mãos limpas, que pode levantar a sua mão e falar com Hashem, Todarabá Hashem, pela minha parnassá, Todarabá Hashem, pelo seu cuidado, tem que ser com mãos limpas, com pensamento limpo de confiança. Aí você fala assim, o Senhor é meu pastor, por isso nada me pode faltar. Por que nada me pode faltar? Porque eu tenho um Deus que verdadeiramente honra o trabalho das minhas mãos limpas. Deus nos ajude a alcançar essa consciência, de parar de murmurar, de parar de ficar sofrendo, parar de nhenhenhê e começar a entender, pênalti é punição, é falta. E falta é falta. Vamos fazer techuvá, vamos mudar nossa mente. Porque o Eterno diz assim, olha, assim diz o Eterno, teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou o Eterno, teu Deus. Hashem fala para mim e para você. Eu sou aquele, o seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel, que guiei os meus filhos durante 40 anos no deserto, dando maná e dando vestimenta. Você acha que eu não posso cuidar de você? É lógico que ele pode. Ele fala assim, eu sou o Eterno, teu Deus, o seu Deus, que te ensina para que tenhas proveito, que dá lições salutares para fortificar você. O Eterno, ele te ensina, ele coloca teste na sua vida para que você possa aprender com ele. Porque através dessas lições que o Eterno nos dá, as lições salutares, as lições de fortificamento, para fortificar, salutar, fortificar a sua vida, a sua passada, é Deus que coloca os testes. Quando vem o pensamento negativo, pensamento de tristeza, é o Eterno que está te mostrando que Ele cuida de para você e Ele quer criar um pensamento de fortaleza para você. Ele está fortalecendo você. Quando você pensa assim, eu não consigo, aí o Eterno fala assim, olha, esse pensamento é para você pensar de outra forma. Eu tenho um Deus que é bondade e misericórdia e Ele cuida de mim. E tudo que acontece comigo é para fortalecer o meu relacionamento com a Hashem. O Eterno está fortalecendo você. E o Eterno conduz você pelo caminho que você deve seguir. Quem conduz você pelo caminho é Hashem. É Deus que conduz você pelo caminho. Os seus passos são dirigidos por Deus. Esse é o caminho que você deve passar, com a sua força da alma animal, para você caminhar, para você fazer techuvá. Não com a força da sua alma animal, para você seguir o caminho daquele que não serve a Deus, para aquele que enriquece ilicitamente, para aquele que apressa o caminho para a prostituição, para a idolatria. Esse não é o seu caminho. O Eterno não te leva para esse caminho, o Eterno te leva para o caminho aonde Ele cuida de você, aonde Ele é o seu pastor, e Ele faz prosperar a obra das suas mãos. O Eterno que nos conduz pelo nosso caminho,
Deixa Deus levar você pelo caminho dele. Quando a gente deixa Deus levar a gente pelo caminho dele, todo deserto, toda terra ruim, ela vai produzir. Quando Deus te leva para o deserto, tenha certeza que nesse deserto ele vai produzir. Não vai te faltar água, não vai faltar proteção divina, porque é ele que leva você. E essa conexão que nós precisamos alcançar de onde está Deus é uma grande reflexão, meu irmão. Eu estou falando com vocês, mas isso me doeu bastante. Eu vi como que a minha mente é frágil e como eu permito algum tipo de pensamento sabendo da grandeza de Deus, sabendo que o caminho que Deus tem para mim é um caminho perfeito. Como eu permito um lado negativo tão rápido crescer dentro de mim? Isso não pode. A gente tem que ter mais estrutura emocional. Aí o Yetzer Hará, ele tenta convencer você. Aí fala, não, Silas, é porque a Soraya está viajando e você está sozinho, aí você... Não tem nada disso. É pensamento ruim. É acreditar que Deus cuida da gente mesmo e que Deus leva a gente por um caminho bom e não deixar ser convencido pelo Yetzer Hará, porque é um outro teste e se você não passar, você vai acomodar. O que eu quero dizer para você, mexer com a gente, fazer a gente pensar e fazer a gente mudar a nossa mente é muito difícil. Porque você fica naquela, não, mas não sei o quê. Para de chatice, confie em Deus. Faça a sua escolha, assuma a sua responsabilidade. Meu irmão, todos nós temos falhas. Todos nós que estamos aqui, nesse plano, nesse mundo, temos um processo de tikkun, algo para melhorar. Então, você tem que entender que se você achar desculpa para a sua vida, você não vai evoluir, você não vai crescer. Assumir responsabilidades é você parar de dar desculpa. Para de dar desculpa. Não dá desculpa para você mesmo, não ouve essa voz que traz desculpa. Quando ela trouxer uma desculpa, fala assim, opa, é um teste, eu vou subir, eu vou crescer, eu vou pensar. E quando vir um pensamento assim, diferente, faça como eu, pega um caderno e começa a escrever. E cria um estudo. E fala, gente, isso aqui é um estudo que eu tenho, que eu quero compartilhar com os meus irmãos, que vai ser bênção para a vida de todo mundo. Compartilha a sua experiência do seu pensamento conosco. Isso é uma carral, essa é uma congregação. É um ajudando o outro. Quando você fala da sua experiência, quando você fala daquilo que Deus tem feito na sua vida, engrandece todo o corpo, toda a carral cresce. Silas, eu pensei um pensamento assim, comecei a pensar e de repente eu fiz um estudo. Fala com a Soraya e ela vai marcar para você passar para a gente essa experiência fantástica, que você venceu o seu Yetzer Hará. Isso é lindo. Nós precisamos disso. Faça prosperar a obra de suas mãos. E o pensamento é uma grande obra das nossas mãos, de trabalho que nós fazemos. Agora nós estamos fazendo é um trabalho. Como que chama o trabalho? Avodá? Esqueci em hebraico, não vou falar. Nós estamos agora trabalhando. E esse trabalho que nós estamos fazendo para Hashem agora, para Deus, é um trabalho que tem que ser levado a sério, com consciência. Não é um trabalho de qualquer forma. Nós estamos aqui trabalhando, nos doando para Hashem. Esse momento que você está aí na sua casa, se doando para Hashem, você está transformando sua vida.
Você está passando as lutas que nós temos, como diz aqui o profeta Isaías. Saiba que o Santíssimo de Israel, seu Deus, que te ensina por caminhos que você tem que andar. E Ele vai colocar os testes para que você tenha proveito. As dificuldades que vêm no seu dia é para que você aproveite essa oportunidade, porque essa oportunidade te dá lições salutares, te dá soluções, lições que vai fortalecer a sua vida para uma intimidade com Hashem, porque é Deus que nos conduz. Anota isso aí. Manda alguém, Isaías 48, 17. Lê Isaías, lê Jeremias, lê tudo. Mas lê esse versículo, coloca isso na sua mente. Veio a dificuldade, olha, Deus está querendo me ensinar uma lição. E essa lição é para fortalecer a minha vida, a nossa intimidade. Nós vamos crescer e Ele vai me mostrar a saída do caminho que eu vou seguir. Siga esse caminho com Hashem. Agradeça a Deus pelos dias que são os dias escuros, os dias sem sol, os dias de trevas, que você não está entendendo as coisas, que são chamados os dias difíceis. Quando viram os dias difíceis, você fala, eu tenho que aproveitar esse momento, porque esse momento o Eterno está coladinho em mim. Ele está nesse dia difícil, ele está nesse teste, e aqui tem uma lição que vai trazer um fortalecimento à minha alma, ao meu corpo, à minha vida, para que eu possa ser conduzido pelo novo caminho, e eu vou ter mais uma caminhada melhor com Hashem. As dificuldades é Deus colado em nós. Bonito isso, né? As suas dificuldades são Deus colado em você. Silas, as dificuldades, Deus coladinho em gente. O povo, Amã quer matar o povo, mas Deus está coladinho no povo. Não vai acontecer nada. A nossa festa de Purim, o mau Amã, que foi destruído. Porque no meio daquela confusão toda, Deus colou no seu povo e protegeu. Porque é Deus que conduz o seu povo pelo caminho. Então, quando nós rezamos de manhã, Deus conduz os passos do homem, e Ele conduz os passos do homem passando por testes para você aprender. Na escola a gente não tem cada semestre, lá a gente não tem as provas, as avaliações para você passar para o próximo ano. Se você não passar pelas provas, você não muda. Você precisa passar por esses testes para fortalecer sua vida. E o fortalecimento da nossa vida, ele está em algo muito importante, o qual nós chamamos de emuná. Você precisa pensar com emuná. Se nós não pensarmos com emuná, o lado negativo vai nos dominar. Porque toda vez que você tiver uma notícia ruim, você será turminado por 50 milhões de emoções negativas que estão acumuladas dentro do seu intelecto. Toda vez que você tiver uma raiva, uma situação, você vai disparar você pode disparar até um palavrão, e você fala, não é possível, falei um palavrão. Você vai disparar um palavrão, vai falar alguma coisa, uma besteira, porque existe 50 milhões de pensamentos negativos dentro de nós. Isso é comprovado. Então você está cheio de coisa ruim dentro de você. E precisa tirar essas coisas. Então, o primeiro teste que vem para você, você vai abrir a sua boca e vai falar um palavrão. Você vai pensar mal, você não vai conseguir ter o ganzuletová, você não vai entender que tudo é para o seu bem na hora, não. Porque você está num processo e você tem que mudar o seu pensamento para que você consiga pensar com emuná.
E para você pensar nisso, você precisa começar a colocar um monte de coisas boas dentro da sua mente, um monte de sentimentos positivos. E não existe pensamentos e emoção positiva mais carregada que possamos colocar dentro de nós que essa, que o Eterno dá a ordem aos seus anjos para nos guardar e proteger de todo mal. Vai falando isso na sua cabeça, o Eterno dá aos seus anjos para me proteger de todo mal. O Eterno é meu pastor e nada pode me faltar. Aquele que habita debaixo das asas de Hashem está protegido. Certamente a bondade e a misericórdia do Eterno me protegerão por todos os dias da minha vida. Comece a falar sobre essas coisas na sua mente, porque na hora que vir o teste para você, você está preparado para pensar com emuná. Senão você vai xingar. A sua funcionária vai fazer uma coisa que você não gostou, você vai estourar, vai xingar. Uma pessoa vai fechar você no carro, você vai assustar, vai buzinar e vai gritar um palavrão. Não é que você grita palavrão, que você é assim. São as emoções que estão acumuladas dentro de você. E elas são como expressão negativa, até de autoproteção. Mas você vai tirar a sua autoproteção e vai colocar em você a proteção de Hashem. Porque quem cuida de nós é Hashem. É Ele que dá a ordem a seus anjos para nos guardar e proteger de todo mal. É fácil, gente? Não. Mas é um exercício. Tirar a mente escrava, parar de pensar com o lado negativo e pensar para o lado positivo. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Deus que ele não é ilimitado, que ele não é limitado, ele é ilimitado. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos nesse Deus. E aonde que Deus está agora? Ele está aí do ladinho de você. Pare de pensar coisas ruins e pense coisas boas. E quando nós estamos pensando coisas boas, nós estamos falando, o reino do Mashiach está chegando. E quando você acredita que você está vivendo plenamente sobre o domínio e cuidado de Hashem, você já alcançou a era messiânica. Porque a era messiânica, o Senhor é o nosso pastor que está nos conduzindo. E essa é a mentalidade que nós precisamos chegar. Não adianta eu gritar, eu quero Mashiach, mas se eu estou preso lá no Egito, na idolatria, no medo, na solidão, quando eu tenho um Deus que é meu parceiro, que está do meu lado 24 horas, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou contente, porque eu sei que eu tenho alguém que cuida de mim. O Eterno pode nos resgatar de qualquer situação. O Eterno pode resgatar de qualquer situação. Ontem eu estava falando no Rai sobre Emuná, e a minha última fala foi essa, que eu quero encerrar com vocês hoje também. É muito bonito a gente falar de pensar assim, mas quando você tem um pensamento positivo, você se lança, você acredita. Daniel, o Eterno, falou, olha, o rei lá, o faraó, falou, olha, não é para ficar rezando, não. Aí os amigos deles entregou, falou assim, ó, o Daniel lá acredita no Deus único e ele reza 3 vezes ao dia. E o rei deu o decreto, eu falei assim, eu vou continuar rezando, que esse é o meu Deus, e eu acredito nesse Deus. Aí o rei fala, eu vou te lançar na cova dos leões. Tudo bem, eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas você vai continuar? Vou continuar, vou rezar 3 vezes por dia. Mas eu vou te jogar na cova dos leões, pode me jogar, que eu vou continuar rezando 3 vezes por dia. Pegaram ele e jogaram ele lá na cova dos leões. A cova dos leões, quando você chegar lá em Israel, você vai ver que tem mais de 5 metros. Que são tipo as prisões antigas. Inclusive lá no palácio do Davi tem. Jogaram ele lá embaixo. Deus fechou a boca dos leões e ele caiu dessa altura e não aconteceu nada. 5 metros foi lançado, não aconteceu nada. Nada.
Se você tiver fé, você acredita que Deus cuida de você e Ele coloca os seus anjos para te proteger, para te livrar de todo mal. Então, mesmo a queda de 5 metros, que você foi lançado para engrandecer o nome de Hashem, o Eterno dá ordem a seus anjos para te proteger e te guardar. E guardou. Os leões estavam com fome, nem tocaram em Daniel. O rei olha lá, o que aconteceu? Aí, os leões não comeram e ele está andando lá, está normal. Desce a corda, puxa Daniel. E o rei fala, agora vamos jogar os amigos dele que entregaram ele para ver o que acontece. Antes deles chegarem no chão, dizem lá no Tanar que os leões já tinham abocanhado eles. Em quem você acredita? Deus pode nos resgatar de qualquer situação. Deus está coladinho em você. Quanto mais difícil a sua luta, mais coladinho Deus está. Abra os seus olhos, enxergue com seu coração, com a sua alma e deixa Deus cuidar de você. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Quem está viajando, boa viagem para vocês, amanhã é feriado. Então, uma boa viagem, vai com tranquilidade, vai e volta em paz, resplandecendo a face de Hashem por onde você passar, falando da bondade de Hashem, acreditando que Deus cuida de nós e Ele é o nosso pastor e nada pode faltar. E se você tiver condições de fazer a sua de Sedaká, faça a sua de Sedaká em KBL. Eles vão colocar aí para nós a nossa conta, e você já sabe, tem lá, só entrar lá que já tem a conta, tem um Pix. Que Deus abençoe você. Meu bem, estou com muita saudade, você está fazendo muita falta. Um grande beijo para você, até breve. Deus abençoe vocês. Se quiserem ficar falando, né, eu gosto do... Como chama lá? Eu gosto do Zoom, porque no Zoom agora a gente vai fazer a nossa conversa, né? Aqui não é para a gente conversar, mas tudo bem. Que o Eterno te abençoe e Deus está coladinho aí em você. Até a próxima. Sábado estamos juntos na Paraxá e a santificação do mês também. Prepare já o seu vinho, deixa um pouquinho de vinho após a sua Shabbat, que sábado nós vamos fazer a santificação do mês. Um beijo para todos, Deus abençoe, até a próxima. E Deus está aí conosco. Um abraço.